Gente, segura essa. Por mais de 15 séculos, a humanidade achou que a Terra era o centro de tudo. Ptolomeu, lá no século II, montou um modelo lindo, todo certinho, com o Sol e os planetas girando ao nosso redor. Aí, no século XVI, chega Copérnico e solta a bomba. Não, gente, é o Sol que está no centro. Galileu apontou a luneta para o céu, viu as luas de Júpiter e bateu o martelo a favor do Copérnico. E olha, pagou caro por isso. Depois vem Kepler, com os dados preciosos do mestre Tycho Brahe, e descobre que os planetas não fazem círculos perfeitos, fazem elipses. E então, Newton. Em 1687, ele junta tudo numa única lei matemática. A gravidade é universal. Age entre quaisquer duas massas, segura os planetas, prende a Lua e derruba a maçã. E o melhor de tudo, hoje você não vai só entender essa força, vai aprender a calcular com ela, passo a passo. Bora? Primeira lei de Kepler. Parece simples, mas é revolucionária. Os planetas descrevem órbitas elípticas, com o Sol num dos focos. Repara bem, num dos focos, não no centro. E o que é uma elipse, afinal? É o conjunto de pontos em que a soma das duas distâncias aos focos é sempre a mesma. Olha o planeta andando aí. Essa linha vermelha é o de 1, do Sol até ele. A verde é o de 2, do outro foco. Some as duas, de 1 mais de 2, e dá sempre o mesmo valor. Não importa onde o planeta esteja na órbita. Lindo demais! O ponto mais perto do Sol é o periélio, o mais afastado, o afélio. E agora vem uma coisa que cai em prova, o raio médio da órbita. Como a soma do de mínimo com o de máximo é igual a 2A, 2 vezes o semi-eixo maior, o raio médio, que é essa soma dividida por 2, é o próprio semi-eixo maior, o A. Guarda esse resultado, ele aparece direto. E tem ainda a excentricidade. Quanto mais perto de zero, mais redondinha é a órbita. Mercúrio é o mais excêntrico, com 0,2. Já a Terra tem 0,02, quase um círculo perfeito. É por isso que o Sol parece sempre do mesmo tamaninho o ano inteiro. Segunda lei de Kepler. Essa é de cair o queixo. O vetor posição, aquela linha que liga o Sol ao planeta, varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Vem comigo descobrir o que isso esconde. Olha os dois setores que estão aparecendo. Os dois têm exatamente a mesma área, varridos no mesmo intervalo de tempo. Mas repara na forma deles. Lá no periélio, pertinho do Sol, o raio é curtinho. Então, para fechar aquela área, o planeta precisa percorrer um arco bem longo. Arco longo em pouco tempo significa o quê? Velocidade alta. Já no afélio, lá longe, o raio é comprido. Aí, basta um arquinho curto para completar a mesma área. Arco curto, velocidade baixa. Sacou a malandragem? A própria ideia de áreas iguais já te entrega o resultado. No periélio, o planeta corre. No afélio, ele relaxa. Do afélio para o periélio, o movimento é acelerado. Do periélio para o afélio, retardado. E no caso especial da órbita circular, como o raio nunca muda, a velocidade fica constante o tempo todo. A natureza é uma artista. Terceira lei de Kepler. Agora a coisa fica quantitativa e é poderosa. Para qualquer planeta do sistema, o cubo do raio médio dividido pelo quadrado do período dá sempre a mesma constante. R ao cubo sobre T ao quadrado igual a Kp. Olha a tabela. Mercúrio, coladinho no Sol, fecha a volta em só 88 dias, o menor ano do sistema. Já Netuno, lá no fim da fila, leva 165 anos. Quanto maior a órbita, mais longo o ano. Mas de onde sai esse Kp?
Bora deduzir juntos. É mais fácil do que parece. Para uma órbita circular, a força da gravidade é a força centrípeta. Então, eu escrevo gmm sobre r ao quadrado igual a m vezes 4π ao quadrado sobre t ao quadrado vezes r. Repara que a massa m do planeta aparece dos dois lados, então ela cancela. Reorganizando, fica gm sobre r ao quadrado igual a 4π ao quadrado r sobre t ao quadrado. Passo os r's para o mesmo lado e... tcharam! R ao cubo sobre t ao quadrado igual a gm sobre 4π ao quadrado. Esse é o Kp, e ele só depende da massa central. Bora usar para resolver uma questão? Um planeta com raio 4 vezes o da Terra, qual o período dele? Em unidades da Terra, o Kp vale 1, então t ao quadrado é igual a r ao cubo. Logo, t ao quadrado igual a 4 ao cubo, que dá 64. Tiro a raiz quadrada, t igual a 8 anos. Viu como a fórmula resolve sozinha? E o mais incrível, isso é universal. Vale para a Terra, para Júpiter e suas luas, para qualquer sistema com uma massa central. 1665. Uma peste fecha Cambridge e Newton volta para casa, no campo. É lá, com só 23 anos, que ele formula a lei da gravitação universal. 23 anos, gente! A lei diz o seguinte: dois corpos quaisquer se atraem com uma força igual a G vezes MA vezes MB dividido por D ao quadrado. Bora desmontar com calma, peça por peça. O F é a força de atração, que é o que a gente quer descobrir, medida em newtons. O G é a constante da gravitação universal, um número fixo, pequenininho, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Foi o Cavendish que mediu em 1798 com uma balança de torção super delicada. O MA e o MB são as massas dos dois corpos, em quilogramas. Quanto maiores, maior a força. E o D é a distância entre os centros deles, em metros. E olha que importante, ele aparece elevado ao quadrado no denominador. E o que isso significa na prática? Bora ver na conta. Suponha que a distância dobre. Troco o D por 2D. A força vira GMA/MB sobre 2D, tudo ao quadrado. Mas 2 ao quadrado é 4. Então fica GMA/MB sobre 4D ao quadrado, ou seja, a força original dividida por 4. Dobrou a distância, a força despencou para 1/4. Ah, e essas forças são um par de ação e reação. A que o Sol faz na Terra é igualzinha à que a Terra faz no Sol, só que em sentido contrário. E por que a gente não sente a gravidade um do outro? Porque o G é minúsculo, precisa de massas gigantescas para a força ficar perceptível. Newton teve um estalo genial. Um satélite em órbita está em queda livre o tempo todo. Ele está sempre caindo na direção da Terra, só que vai tão rápido para o lado que o chão foge embaixo dele na mesma proporção. Por isso, ele nunca chega ao solo. E aqui está a chave de tudo: a força da gravidade. É a força centrípeta que mantém essa curva. Bora transformar isso em fórmula e calcular. Igualando gravidade e centrípeta, Gmm sobre r ao quadrado igual a mv ao quadrado sobre r. Olha que beleza! A massa m do satélite aparece dos dois lados e cancela. Some da equação. Sobra v ao quadrado igual a gm sobre r. Tiro a raiz e... v igual a raiz de gm sobre r. Repara, a velocidade orbital não depende nadinha da massa do satélite, só da massa central m e do raio r.
E quanto maior o raio, menor a velocidade. Da mesma igualdade sai o período. T igual a 2π vezes a raiz de r ao cubo sobre gm. E tem um número especial, a primeira velocidade cósmica, para uma órbita rasante, coladinha na superfície. Aí o próprio peso faz o papel de centrípeta. mg igual a mv ao quadrado sobre r. A massa cancela de novo, e o v fica igual a raiz de g vezes r. Substituindo, raiz de 10 vezes 6,4 vezes 10 elevado a 6 dá mais ou menos 8 km por segundo, quase 29.000 por hora. É o mínimo para entrar em órbita ao redor da Terra. Surreal, né? Agora um tipo de satélite que parece mágica. Ele fica completamente parado no céu. São geoestacionários, imaginados pelo escritor Arthur C. Clarke, lá em 1945. Qual é o truque? O período de revolução dele tem que ser exatamente igual ao período de rotação da Terra, 24 horas. Aí, ele acompanha o giro do planeta e do chão parece pregado num ponto fixo. Bora calcular o raio dessa órbita passo a passo. Começo da condição de sempre. Força gravitacional igual a força centrípeta. G, m no m sobre r ao quadrado, igual a m ômega ao quadrado vezes r. A massa m do satélite cancela, já virou nosso costume, né? Aí, lembrando que ômega é 2π sobre t, eu isolo o r e chego em r igual a raiz cúbica de t ao quadrado vezes gm sobre 4π ao quadrado. Agora, é só substituir os valores. Período de 86.400 segundos, que é 24 horas, e a massa da Terra, 5,98 vezes 10 elevado a 24. Calcula a raiz cúbica e R igual a 42.265 quilômetros. Esse é o raio medido do centro da Terra. Tirando o raio do planeta, sobra uma altitude de quase 36.000 quilômetros acima da superfície, com o satélite voando a uns 11.000 por hora. E eles ficam sempre no plano do Equador. O único satélite enxerga quase 1/3 do planeta. É por isso que a sua TV por satélite funciona. Sensacional, né? Todo corpo com massa cria ao seu redor um campo gravitacional, uma região onde qualquer outra massa sente uma força de atração. As linhas de campo são radiais, todas apontando para o centro do astro. E a grandeza que mede esse campo é a aceleração da gravidade, o g. Olha a sonda subindo. O g vai diminuindo conforme ela se afasta. Mas presta atenção numa coisa linda. O g não depende da massa de prova. Bora ver por quê? O g é a força por unidade de massa. G igual a F sobre m. E o F é a lei de Newton. Gmm sobre d ao quadrado dividido por m. Repara, a massa de prova m cancela. Sobra g igual a gm sobre d ao quadrado. Na superfície, onde d é igual a r, fica o g0 igual a gm sobre r ao quadrado. E por dentro do astro? Aí muda o jogo. Só a massa que está dentro da esfera de raio r faz força. E essa massa interna cresce com o r ao cubo. M igual a 4/3 de π vezes mu vezes r ao cubo. Jogando na fórmula, g igual a g vezes essa massa sobre r ao quadrado. O r ao cubo dividido pelo r ao quadrado deixa só um r, ou seja, por dentro o g é proporcional a r, cresce em linha reta do centro até a superfície. Olha o gráfico. Sobe reto por dentro, atinge o pico bem na superfície e depois cai com 1 sobre d ao quadrado lá fora. Ah, e um detalhe que pega muita gente em prova. A rotação da Terra rouba um pouquinho do g no Equador, porque parte da força gravitacional vira centrípeta.
Por isso, o G nos polos é levemente maior que no Equador, uma diferença de uns 0,04 metros por segundo ao quadrado. Pequena, mas existe. Para escapar de vez da gravidade de um astro sem cair de volta, você precisa atingir a velocidade de escape, raiz de 2 gm sobre r. Bora pôr número nisso. Para a Terra, substituindo a massa e o raio do nosso planeta, dá 11,2 km por segundo. Na Lua, que é bem menorzinha, só 2,4. Já no Sol, que é gigante, são 620 por segundo. Olha as barrinhas crescendo aí. Agora repara numa coisa genial da fórmula. O r está embaixo da raiz, no denominador. Isso quer dizer que a velocidade de escape é proporcional a 1 sobre raiz de r. Traduzindo, para uma mesma massa, se você encolhe o raio, a velocidade de escape dispara. E é exatamente isso que acontece quando uma estrela muito massiva morre e colapsa. A massa enorme se espreme num volume minúsculo, o r despenca e a velocidade de escape ultrapassa 300.000 km por segundo. A velocidade da luz. Isso é um buraco negro. Nem os fótons conseguem fugir de dentro do horizonte de eventos. A gravidade entorta até a trajetória da luz. Por isso eles são negros. Não emitem absolutamente nada. A gente só sabe que estão lá pela influência que fazem nos astros vizinhos, pelo gás incandescente girando no disco de acreção e pelas ondas gravitacionais que eles soltam quando dois colidem. É a gravitação levada ao extremo absoluto. E pensar que tudo começou com uma maçã caindo. Que viagem, gente!